Desde a criação literária de Ian Fleming nos anos de 1950, James Bond tornou-se um ícone da cultura pop, especialmente no cinema. Ao longo das décadas, diversos atores emprestaram sua interpretação única ao agente secreto mais famoso do mundo. A franquia James Bond continua sendo uma das franquias mais antigas da história do cinema. Ao longo de mais de 60 anos, lançou 6 atores no papel principal e tentou navegar pelas demandas mutáveis da cultura global e das tendências de Hollywood. Todos nós temos uma vaga ideia do que constitui um filme de James Bond, mas uma inspeção mais próxima revela um prisma de ideias onde nem mesmo os produtores parecem totalmente certos sobre o que um filme de James Bond deveria ser. Sabemos sobre as mulheres, bugigangas, carros e vilões, mas como fica o agente secreto no centro de tudo isso? Depois de assistir a todos os 26 filmes de James Bond, incluindo o filme não oficial da saga, eu desmembrei como cada ator definiu seu mandato como Bond e o legado dessa performance. Vem comigo explorar a fascinante jornada de todos os atores que já desempenharam o papel de James Bond, o agente 007. E aí, gurizada medonha, sejam bem-vindos ao Geração Cinema, eu sou o Félix, e antes de iniciar o vídeo eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like, e se vocês não forem inscritos, já se inscrevam no canal. E não esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado, pois eu sempre irei falar sobre as novidades e curiosidades dos filmes e séries, e também irei falar dos artistas envolvidos nas produções. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Sean Connery, o original. Sean Connery foi o primeiro a vestir o terno elegante de James Bond no filme 007 contra o satânico Dr. No, de 1962. Ele definiu James Bond na consciência popular, para melhor e para o pior. Quando a maioria das pessoas pensam em James Bond, elas não pensam no personagem dos romances de Ian Fleming. Eles pensam em Sean Connery, o primeiro ator a interpretar o papel e aquele que basicamente criou nossa ideia do que Bond é e não é. Para Connery, Bond é elegante, irônico e encantadoramente distante. Ele é basicamente uma fantasia poderosa dos anos 60. Ele vence todas as lutas e ganha todas as garotas. Vale lembrar que todas as outras pessoas sem um cromossomo Y é um objeto sexual para Bond conquistar. Por que Connery deixou tal impacto sobre o personagem? Ele é citado como o melhor Bond, mas eu arrisco dizer que Connery, que era um ótimo ator, é deixado à deriva por um personagem ruim e chato, que simplesmente não se sustenta no escrutínio moderno. Mesmo que você deixe a misoginia de Bond para trás e ignore o racismo dos tempos que permeia os filmes, o que você tem é um personagem bastante superficial, que não tem substância. Ele não tem vida interior e, portanto, a fantasia que ele apresenta acaba se esgotando, especialmente depois de 6 filmes. E para ser justo, talvez esse seja o propósito de Bond, ser uma lousa em branco que a maioria dos homens possa se projetar numa fantasia de salvar o mundo e depois fazer sexo com mulheres lindas que convenientemente morrem 5 minutos depois de você dormir com elas. Sim, Sean Connery é o Bond por excelência, mas estou grato que a franquia tenha encontrado uma maneira de crescer além dele, mesmo que só pudesse fazê-lo em ataques por causa de seu impacto descomunal no papel. George Lazenby, A Breve Aventura. George Lazenby tem a rara distinção de interpretar James Bond apenas uma vez. Um vendedor de carros da Austrália que se tornou um modelo masculino. Se você quiser saber mais sobre a história de Lazenby, você pode assistir ao divertido documentário Tornando-se Bond, no canal de streaming da Hulu. Lazenby assumiu o papel para o filme 007 a serviço secreto de Sua Majestade. E enquanto Lazenby pode ser uma piada de como ele é o Bond desconhecido, ele finalmente estava em um dos melhores filmes de Bond. 007 a serviço secreto de Sua Majestade é um filme de Bond que, embora assolado por problemas endêmicos de outros filmes iniciais da franquia, como Ritmo e Conspiração, está claramente tentando fazer algo diferente com sua narrativa e com o Bond como personagem. Ele realmente parece gostar de interpretar James Bond, mas também descarta a frieza em favor da vulnerabilidade e da conexão genuína com outros atores. O que Lazenby traz para o papel é manter a ação, sexo e espionagem, mas mostrar um Bond que genuinamente quer as coisas e está disposto a se sacrificar para que isso aconteça.
Claro, o filme não pode ir mais de 5 minutos sem que ele seja oficialmente um espião. Então, sua renúncia é rapidamente rejeitada, mas Bond deixa claro que sua prioridade é impedir o vilão Blofeld, interpretado por Terry Savalas, e salvar a Bond Girl Tracy, interpretado por Diana Rigg. E onde o romance termina? Em uma tragédia, onde Bond e Tracy são atacados em seu dia de casamento, e enquanto Bond sobrevive, Tracy morre e ele lamenta. Infelizmente, Bond volta aos seus velhos hábitos, quando Lazenby deixa o papel e Connery o reprisa em 007, Os Diamantes São Eternos. Mas, para um breve filme, temos um vislumbre de 007 ser mais do que um veículo de entrega de sexo e ação. Sean Connery, O Retorno. Em 007 Nunca Mais Outra Vez, de 1983, Connery voltou ao papel oferecendo uma versão mais madura e autoconsciente de Bond. Este filme não fazia parte da série oficial, mas proporcionou aos fãs um último vislumbre da magia de Connery como 007. Roger Moore, A Era do Charme. Roger Moore já tinha 45 anos quando assinou o contrato para interpretar James Bond em 007 Viva e Deixe Morrer. Ele interpretaria o papel de mais 6 filmes, fazendo dele o ator com mais filmes de Bond para seu crédito. Tecnicamente, Sean Connery está empatado se você contar o remake não oficial de 007 Nunca Mais Outra Vez. Quando ele finalmente aposentou a sua Walter PPK em 1985, Moore tinha 57 anos, era velho demais para interpretar Bond e um sinal de que os produtores Albert R. Broccoli e Michael J. Wilson nunca souberam o que fazer com ele como ator ou com o personagem Bond. Moore é o James Bond em sua forma mais inofensiva, mas isso também faz dele o Bond ser mais esquecível, porque não há consistência nos filmes de Moore, além de Bond, meninas, bugigangas e um vilão com um plano complicado. Bond realmente não importa. Ele não tem um arco de personagem ou mesmo emoções. Ele sorri em seu caminho de cenário exótico para cenário exótico, dorme com as mulheres e salva o mundo, desarmando o dispositivo e matando o cara mal. Essa ênfase no esboço de Bond, um recipiente vazio para sexo e ação, rouba a era de Moore de qualquer especificidade. Em vez disso, é apenas uma série de tendência de perseguição. 007 Viva e Deixe Morrer é somente exploração. 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro é um filme de Kung Fu. 007 contra o Foguete da Morte é Star Wars. Esses exemplos são um alerta para que devemos nos preocupar com Bond, pois ele corre o risco de se tornar uma instituição. Timothy Dalton, por conta própria. Os filmes de Bond de Timothy Dalton, 007 Marcado para a Morte e 007 Permissão para Matar, são esquisitices fascinantes na franquia Bond. Depois de caminhar juntos com porcarias excessivamente patetas nos filmes de Moore, os filmes de Dalton não são apenas uma vantagem mais madura, mas também parecem muito mais simplificados. Há menos ênfase nos vilões e seus muitos capangas e seu plano complicado. Em vez disso, os filmes mantêm a ênfase em Bond e o que ele vai fazer. E nesses dois filmes, ele não é apenas o encantador e elegante que vimos em interpretações passadas. Embora o realismo possa ser um exagero, o Dalton Bond é um herói de ação mais despojado, onde o romance com as mulheres é superficial e secundário às suas habilidades de ação. Há momentos em que os filmes de Dalton Bond nem sequer se sentem necessariamente como filmes de Bond, e isso os torna incrivelmente interessantes. Ao passar pela primeira hora de 007 Licença para Matar, você se pergunta se essa história de ação realmente precisa de Bond. Se você tirar a inteligência britânica, as bugigangas e as mulheres, o que você tem? A segunda metade do filme, então, reafirma todas essas coisas, que apenas aparece aleatoriamente com um estojo cheio de brinquedos novos. Mas por um tempo, você está vendo Bond sob uma nova luz, e você também consegue isso em 007 Marcado para a Morte. Na melhor das hipóteses, parece que os filmes de Dalton Bond estão lançando as bases para o que acontece com Daniel Craig. Dalton só tem 2 filmes de Bond, mas como outro Bond de curta duração de George Lazenby, ele também deixou sua marca no personagem. Pierce Brosnan, O Desperdiçado. 007 contra GoldenEye pode ser o filme mais frustrante quando visto com o conhecimento de que seria o único bom filme de Bond. Pierce Brosnan já teve seu crédito durante seu tempo como 007. GoldenEye parece o filme certo na hora certa para o personagem, uma vez que começa a reavaliar e criticar Bond em um cenário pós-Guerra Fria. Um dos melhores momentos do filme é quando Bond está andando pelas ruínas da Rússia soviética, e ele é tão
uma relíquia quanto as estátuas caídas ao seu redor. Há uma trajetória interessante aqui, e Brosnan parece bem adequado para ir nesse curso. Brosnan não é a razão pela qual 007 O Amanhã Nunca Morre, ou 007 O Mundo Não É o Bastante, e 007 Um Novo Dia para Morrer sejam filmes ruins. Cada um sofre de seus próprios problemas, e para o crédito de Brosnan, ele fez o seu melhor para cavar o personagem quando a rara oportunidade surge. Mas, na maioria das vezes, Brosnan está preso no mesmo problema que enlaçou Moore nos anos 70 e início dos anos 80, que é o fato dele estar sobrecarregado por maus roteiros que se preocupam mais com vilões ou com tecnologia do que com o personagem principal. Brosnan está indiscutivelmente em uma posição ainda mais complicada, já que não há mais Guerra Fria e ele tem que lidar com um personagem que existe há décadas, interpretado por 4 atores diferentes antes dele. E, no entanto, há todo um ar de oportunidade perdida com Brosnan. Ele tem as habilidades de atuação vistas em filmes como O Matador e O Escritor Fantasma, mas a maioria de seus filmes de Bond nunca lhe dão um personagem viável. 007 contra GoldenEye mostrou que eles tinham a direção certa e o ator certo para uma nova era de Bond, e os produtores perderam essa oportunidade de melhorar o personagem. Daniel Craig, o Bond realista. Demorou quase 50 anos para a franquia Bond dar uma alma ao seu personagem principal. Durante a maior parte da vida do personagem na tela, ele era uma fantasia de poder masculino. Um cara que fica com as mulheres mais sexy, dirige os carros mais caros e tem os melhores brinquedos e salva o mundo. Essa fantasia de poder não poderia ser interrompida, então o ar de invulnerabilidade do personagem nunca poderia ser penetrado. Ele era um super-herói sem superpoderes e um ser humano sem a humanidade. Como uma distração leve, isso foi tudo muito bom, mas como filmes de ação e filmes de espionagem mudaram, mais notavelmente com uma franquia de Jason Bourne, que apresentou um verdadeiro desafio para Bond, então Bond teve que mudar, e Craig era o veículo perfeito para essa mudança. Filmes como 007 Cassino Royale e 007 Skyfall deixaram uma pergunta no ar: James Bond tem uma alma? Eles não fazem nenhum comentário sobre ele ser um assassino ou um agente de sangue frio. Então, isso quer dizer que há alguma humanidade nele? Craig, com seu desempenho cheio de alma e vulnerável, mascarado por uma determinação de aço, transforma Bond em uma pessoa real de carne e osso, de uma maneira que nenhum de seus antecessores poderia ter feito. Parte disso está relacionado com o alcance de atuação de Craig e o que é exigido de um protagonista no século XXI. Não é suficiente dar uma linha, um sorriso e um tiro a mais. O público exige mais e o Bond de Craig o fornece. Ele também é o único Bond que sabe que tem que manter relacionamentos na tela. Craig é um ator que sabe como equilibrar segurando a tela com a reação de suas co-estrelas, então você tem uma dinâmica incrivelmente forte na tela. Não é apenas o Bond. A estrela James Bond brilha junto com a Vesper Lynd, interpretada pela Eva Green, M, interpretada pela Judi Dench, Moneypenny, interpretada pela Naomie Harris e muito mais. Craig consegue o difícil equilíbrio de tornar Bond sobre-humano quando ele precisa ser, mas o mais importante é saber quando torná-lo humano. Nessa jornada de atores de James Bond, testemunhamos a evolução do personagem ao longo de 6 décadas. Cada ator trouxe sua interpretação única, adicionando camadas à rica tapeçaria da saga 007. Seja o charme de Connery, a leveza de Moore, a seriedade de Dalton, a modernidade de Brosnan ou a crueldade de Craig, cada Bond contribuiu para a longevidade e relevância duradoura deste ícone cinematográfico. James Bond, o agente secreto mortal, continua a fascinar gerações e a moldar o futuro do cinema de espionagem. O futuro de 007, Novos Horizontes. Com o último filme de Craig, 007 Sem Tempo para Morrer, de 2021, a franquia agora enfrenta uma nova encruzilhada. Quem será o próximo ator a assumir o papel de Bond? A diversidade de escolhas reflete a evolução da sociedade e promete levar o 007 a novos horizontes. Os fãs aguardam ansiosos para ver como o legado de James Bond continuará a se desdobrar. E para você, quem foi o melhor James Bond? Comentem com a hashtag com o nome do ator. Agora, finalmente eu vou encerrando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!